Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 27. Trecho 29, 16 de janeiro de 1930. Como na criação, redenção e reino da divina vontade, a parte trabalhadora é da divina vontade, e as três divinas pessoas são concomitantes. A criação quer narrar a história da divina vontade. Quem vive nela recebe tudo, pode dar tudo e toma parte em todas as qualidades divinas. Estava a seguir o fiat divino na obra da criação. E ó, como me parecia bela, pura, majestosa, ordenada, digna daquele que a tinha criado. Parecia-me que cada coisa criada tinha que me contar a sua pequena história, que encerrava daquele fiat que ele tinha dado à vida, e que, tirando-as à luz do dia, deviam narrar para fazer conhecer o que sabiam da divina vontade. E unidas juntas deviam narrar a longa história daquele fiat que não só as tinha criado, mas conservando-as, dava-lhes o trabalho de narrar sua longa história, dando a cada coisa criada uma lição para narrar às criaturas, para fazer conhecer aquela divina vontade que as tinha criado. Mas enquanto minha pobre mente se perdia em olhar a criação e queria escutar as tantas belas lições que queria dar-me, cada coisa criada sobre o fiat divino, meu doce Jesus, saindo de dentro de meu interior, me disse: pequena filha do meu eterno querer, quero que saiba que a obra da criação, da redenção e a do reino de nosso querer é tudo obra do nosso Fiat Supremo. Ele tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Mas foi a nosso Fiat Divino ao que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção e de restabelecer o reino de nossa divina vontade. Porque nas obras que saem de dentro da divindade é sempre nosso querer divino que toma parte ativa, ainda que todo o nosso ser divino concorra junto, porque ele tem virtude e ofício dirigente e trabalhador de todas as nossas coisas. É ele quem faz, né? Divina vontade. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serves dos pés, mas das mãos, ainda que todo o teu ser seja concomitante à obra que queres fazer. Assim é do nosso ser divino. Não há parte de nós que não concorra, mas nossa vontade divina toma a parte dirigente e trabalhadora. Não tem como os pés caminhar para um lado e o resto do corpo ir para outro. Está tudo concomitante, né? Está tudo concorrente ali, unidos, uma só vontade. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serves dos pés, mas das mãos, ainda que todo o teu ser seja concomitante à obra que queres fazer, assim é do nosso ser divino. Não há parte de nós que não concorra, mas nossa vontade divina toma a parte dirigente e trabalhadora, como dizia no vídeo, né? Dos 31 dias com Maria, tudo em tudo está a divina vontade. Onde estabelece aí uma certa ordem e que a criatura não é e não está de toda livre, mas a liberdade dela permanece dentro da divina vontade, da vontade permissiva no máximo.
mas nada foge ao controle de Deus. Muito mais que ela tem sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino. É vida nossa, e enquanto sai de nosso seio divino, mais bem sai e fica, leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer, dirigir e conservar. Leva fora de nós a virtude criadora de que quer fazer, dirigir e conservar. Agora, como você vê, tudo é obra de nosso Filho Divino. E por isso todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe, né? A divina vontade. Porque sentindo sua vida nelas e conhecendo a origem de onde vem, sentem a necessidade de dizer cada uma delas quem é sua mãe, o quão grandiosa, né? O quão bela, como é boa, como é bela, e como elas são felizes e belas, porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Oh, se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela, e conhecê-la e não falar dela lhes seria impossível, assim que não fariam outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la. Tornar-se-ia a única ocupação da criatura, o conhecer e fazer conhecida, amada e vivida essas verdades. Né? Expor sua vida para não perdê-la. Depois acrescentou: minha filha, nossa divina vontade é tudo. E estando por toda parte, a alma que vive imersa nela não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. E Deus está em ato contínuo de verter-se dentro dela, mas tanto que não só a completa, mas sim que, não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nele não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades, porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer: tudo me dás e tudo te dou. Em teu querer divino posso te dar tudo, todo tu mesmo. Eis porque quem vive em nosso Fiat é nossa inseparável. Sua pequenez nos sentimos correr em nossa potência e se enche de potência até não poder mais. E honra nossa potência porque a põe em condições de comunicar-se à criatura. Nós a sentimos correr em nossa beleza e se enche de beleza em nosso amor e se enche de nosso amor. Nós a sentimos correr em nossa beleza e se enche de beleza em nosso amor e se enche de nosso amor. Em nossa santidade fica cheia dela, mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condição de embelezar com a nossa beleza divina, de enchê-la com o nosso amor, de selar a nossa santidade, de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades divinas. Em uma palavra, põe-nos em condições de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela, porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade, diferente de nós. Será pequena, não pode encerrar todo o nosso ser divino, mas participar-lhe todas as nossas qualidades divinas, quanto a criatura é possível, de modo que nada lhe deve faltar. E isto é possível. Por isso, nada queremos negar e, além disso, negaríamos a nossa divina vontade
e seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer. Por isso, se atenta, minha filha. Em nosso Fiat encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criada, tua origem, tua nobreza divina. Encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos dará. Então vamos lá, né? Procurar entender e não só entender, mas pôr em prática na nossa vida o que está nesse trecho. É de suma importância. Luísa diz: estava a seguir o Fiat divino na obra da criação, e ó, como me parecia bela, pura, majestosa, ordenada, digna daquele que a tinha criado. Parecia-me que cada coisa criada tinha que me contar a sua pequena história, que encerrava daquele Fiat que lhe tinha dado a vida, e que, tirando-as à luz do dia, deviam narrar para fazer conhecer o que sabiam da divina vontade, e unidas juntas, deviam narrar a longa história daquele Fiat que não só as tinha criado, mas conservando-as, dava-lhes o trabalho de narrar sua longa história, dando a cada coisa criada uma lição para narrar às criaturas, para fazer conhecer aquela divina vontade que as tinha criado. E é bem isso, né? Toda a criação manifesta, né, a glória de Deus, né? E está continuamente, né, a mostrar a criatura, a apontar Deus para a criatura. Mas a pessoa, né, nos dias de hoje não tem o gosto nem de levantar mais cedo e ver o nascer do sol. Não contempla a natureza, não contempla o nada, é só celular, é só, né, é só si mesmo. É uma negação contínua de Deus, né? Vive às custas de roubar os dons de Deus, a graça de Deus, né? Só quer servir de suas coisas. Mas enquanto minha pobre mente se perdia em olhar a criação e nela, né, reconhecer a Deus, a divina vontade, e queria escutar as tantas belas lições que queria dar-me aqui, está atento a ouvir, né? A ouvir não com os ouvidos humanos, a enxergar não com os olhos humanos, mas entende? As tantas belas lições que queria dar-me cada coisa criada sobre o divino Fiat. Meu doce Jesus, saindo de dentro de meu interior, me disse aqui, ó, quando há o interesse, a busca, Jesus vem, né, e suplanta, né, nos, nos ensina. Ele vem de meu interior e me disse, pequena filha do meu eterno querer, quero que saiba que a obra da criação, da redenção e do reino de nosso querer é tudo obra do nosso Fiat Supremo. Ele tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Mas foi o nosso Fiat divino ao que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção e de restabelecer o reino de nossa divina vontade. Tá? Somos espectadores, né, da vida divina em nós. É Ele quem faz. Ela é quem fez a criação, a redenção e aqui, né, a santificação. Até onde eu consigo entender a situação que Jesus me trouxe, onde ontem eu, né, refletindo sobre, me veio, né, nossa Jesus, toda essa situação para que eu fizesse esse ato de reparação, né, parece, né, humanamente, né, nos vem como sempre, parece algo tão pouco, tão simples, né, e de fato é tão simples, um pequeno ato. E aí, né, ele me responde sim, aos olhos humanos, sim, parece nada, mas como é a minha divina vontade quem faz, né, tal situação de reparação aos olhos, aos meus olhos, aos olhos de Deus, é sim grande coisa. Fazer um ato de reparação, né, reparando uma situação em que muitos dizem não servirei, né,
Que muitos dizem: "Eu nem vou conhecer esse livro, porque se eu conhecer essas coisas, essas verdades aí, eu vou ter que viver. Então, né, tira de perto de mim isso. Eu não quero nem saber, vai para lá com isso aí", né. Não venha estragar, né, ser um estraga-prazer. Deixa eu viver a minha vida. Deixa eu buscar o os meus planos, os meus sonhos, os meus interesses, né. Porque conhecendo isso aí, eu vou ter que renunciar a muita coisa, eu vou ter que renunciar esse pecado que eu tanto amo, eu vou ter que renunciar a essa vida errada, eu vou ter que renunciar, né, e eu não quero, eu quero viver aqui o meu momento, deixa eu viver o meu momento, né. E com isso nega-se a Deus, né, nega-se o dom que Deus quer dar a ela, nega-se a vida plena e eterna que Deus quer dar a ela. Mas ela, na sua liberdade de consciência, convicta, né, de que o que ela tem pode alcançar sozinha é melhor, né, expulsa Deus da vida dela. Ou pior, né, camufla aí a sua vontade e quer que Deus abençoe a vida de pecado dela, né, amontoando assim, né, lenha para queimar, né. E aí eu, em tal situação, que me vem esse pensamento a qual eu reconheço plenamente que não é meu, né. Pensamento que me veio foi, né, como diz: "Maldita a hora que conheci a divina vontade, porque eu não posso fazer, né, a minha vontade, o que eu tanto anseio". Mas reconhecendo plenamente que isso não era meu, mas sim de muitos de meus irmãos que acolhem essa falácia, né, dos infernos e vivem isso plenamente, né. E aí, em nome de todos, eu reparo a Deus, né, renunciando tal situação e renunciando, né, essas palavras, acolhendo a vontade de Deus, né, que era não viver determinada situação. Então é o que diz, aos olhos humanos é nada, mas aos olhos de Deus que recebe, né, esse perdão em nome de todos, é grandioso, é grande coisa, porque a partir daí ele se forma o orvalho benéfico e pode ele então, a partir desse alívio, desse contentamento, derramar esse orvalho benéfico nesses corações tão duros que o rejeitam, derramando sobre eles também cruz de desapontamento, de forma a reconhecerem que só Deus é Deus, que só em Ele nada podem fazer, né, que ao viverem as suas vontades, atraiu sobre eles tristes consequências, e que de coração contrito possam assim então voltar a Deus e receberem o perdão e dar finalmente, né, e pedirem finalmente o perdão, e assim retornarem, né, de onde saíram. E e mais, né, como sendo feito tal ato, tal reparação na divina vontade, se estende a todas as almas, passado, presente e futuro, muitas das quais que possam estar no purgatório diante dessa reparação, recebem, né, o acabamento final e possam então, né, voar para Deus, entrar na bem-aventurança. E assim aqui, ó, o ato na divina vontade não tem fim, é contínuo, né? Entramos no ato único de Deus e trabalhamos com Ele, em dar a Ele a reparação pelos demais. Então, sim, aos olhos humanos é pouca coisa, mas diante de Deus, na divina vontade, é tudo, né? É tudo. Continuando, porque nas obras que saem de dentro da divindade, é sempre nosso querer divino que toma a parte ativa, né? Que é a divina vontade quem faz, quem realiza em nós. Ainda que todo o nosso ser divino concorra junto, porque ele tem virtude e ofício dirigente e trabalhador de todas as nossas coisas. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, se queres agir, não te serves dos pés, mas das mãos, ainda que todo o teu ser seja concomitante.
a obra que queres fazer. Né? A minha mão não tem vida própria, né? Mas se ela realiza um ato, foi em obediência ao cérebro, né? À cabeça, à intenção. Então, todo o corpo trabalha junto. Assim, todos nós trabalhamos junto com Cristo cabeça para a maior glória de Deus e a salvação das almas, né? Que entramos no ato único de Deus. Somos extensão do amor de Deus, da glória de Deus, da vontade dele. A vontade dele a operar em nós, por meio de nós. Assim é do nosso ser divino. Não há parte de nós que não concorra, mas nossa vontade divina toma a parte dirigente e trabalhadora. É totalmente ela agindo em nós. Muito mais que ela tem sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino. É vida nossa, e enquanto sai de nosso seio divino, mas bem sai e fica, leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer, dirigir e conservar, né? Aqui ó, a formação do orvalho benéfico para que seja derramado nos corações e até incutir nele uma disposição, uma abertura à ação da graça, por meio das cruzes de desapontamento, por meio das frustrações. Então, aquele que é duro feito uma pedra, diante, né, só a cruz pode, né, romper essa dureza. Né? Assim como num primeiro momento amoleceu o coração do faraó lá no começo, né? Após tantas situações, né, o faraó disse a Moisés, né, vai, pega o teu povo e vai embora. Né? Então é aquilo que diz, né? A cruz imprime Deus na alma e a alma em Deus. Amolece os corações, até mesmo aqueles mais duros. Agora, como você vê, tudo é obra de nosso Filho Divino. E por isso todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história da sua mãe. Porque sentindo sua vida nelas e conhecendo a origem de onde vem, sentem a necessidade de dizer, cada uma delas, quem é sua mãe. Como é boa, como é bela e como elas são felizes e belas porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Né? A minha mãe é tudo para mim. Né? Então eu vivo em, em como se diz, em ato de corresponder a ela, né? Em torná-la conhecida. Eu vivo a vida dela. Né? Eu não me separo dela. Né? Ela é tudo para mim. E quero, anseio que todos a conheçam, a fim de que tomem consciência de que também estes são filhos partos dela. Aqui, ó. Oh, se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela. E conhecê-la e não falar dela lhe seria impossível. Né? Não, não é o que acontece com as pessoas, estão tão arraigadas em suas vontades humanas que o que elas não fazem outra coisa a não ser falar disso. Né? De suas conquistas, de seus anseios, né? Até mesmo o falar do outro, né? Falar da vida do outro e tudo mais. Mas aqui é tudo um círculo em torno da vontade humana. Então é tomarmos o rumo contrário, né? E falar daquilo que realmente nos mantém, que realmente é a nossa vida, né? Daquilo que é o propósito a que fomos criados. Né? Não mais roubando de Deus, mas correspondendo à ação da graça dele, à vida dele que nos sustenta, que nos move, que nos põe de pé, que nos põe para dormir. Né? Está empenhado em divulgar, em fazer, tornar conhecido.
né, conhecê-la e não falar dela lhe seria impossível, assim que não faria outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la. Depois acrescentou: "Minha filha, nossa divina vontade é tudo, e estando por toda parte, a alma que vive imersa nela não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. E Deus está em ato contínuo de verter-se dentro dela, né? Ela se esvazia continuamente dela mesma e se enche de Deus. E Deus, vendo tal disposição, a preenche sempre cada vez mais, né? Mas tanto que não só a completa, mas sim que, não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela, né? Está ela mergulhada, né, imersa nesse oceano do divino querer. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nele não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades, porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer: tudo me dás e tudo te dou. Em teu querer divino posso te dar todo tu mesmo. Né? O que me veio, né? Como disse, não vemos nada de extraordinário. Não se vê sinais portentosos, grandes milagres, não, mas tudo interior, né? Uma fé absurda que temos de ter e estar convicto dessa verdade, né? No primeiro momento, a fé e diante dos conhecimentos, convicto de uma verdade, de modo a de fato não precisar de nenhum sinal externo, mas a plena convicção de tal verdade e a partir daí tocar com a mão, né, esse divino. E nisso, essa vida, esses atos contínuos, está imerso nesse oceano, nesse mar, né, e dele não sair mais, não ter a menor possibilidade, não vir nem na cabeça tal pensamento, né, que a vontade humana já não tem mais vida, já não tem mais força. Está ela, né, está ela aqui em cada um, mas é totalmente, né, governada pela divina vontade. Não quer outra coisa senão aquilo que o divino querer. Né, de modo a poder dizer, como diz: tudo me dás e tudo te dou. Em teu querer divino posso te dar todo tu mesmo, porque todo tu mesmo é meu, me pertence. Né? É o dar Deus a Deus, a plena satisfação de Deus, porque só Deus pode o satisfazer, só Ele tem, né, todas as propriedades para o satisfazer. E isso, na divina vontade, temos a plena posse à medida que correspondemos. Como ele disse aqui também, tudo que à criatura é possível. Né? Que volta lá no texto que diz sobre a intenção, a reta intenção. Né? Ainda não tem todo conhecimento, mas do conhecimento que tem, está inteiro ali, né? Está todo ali, né? A corresponder. Então é assim aqui essa consciência e essa correspondência que temos de dar a ele. Que, como disse antes, ele bem sabe o que é má vontade e uma o que é ainda a pequenez, né? A ignorância, a falta do conhecimento, mas do conhecimento que já obteve, ser fiel a ele, né? E nessa fidelidade buscar o crescimento, o desenvolvimento, né? O não ficar estagnado, não ficar, né, ali parado, né? Como que até aqui está bom. Né? Deus nos quer caminhando, Deus nos quer fluindo. É como eu ouvi ontem, né? A água que flui não apodrece. Então é estar continuamente em movimento, para que não se perca, como disse ainda há pouco, né? Faria outra coisa,
que assim que não farei outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la, né, aquela quem a criou, né, a divina vontade. Tá, então, eis porque quem vive em nosso fiat é nossa inseparável, é de nós inseparável. Sua pequenez nos sentimos correr em nossa potência e se enche de potência até não poder mais. E honra nossa potência, porque a põe em condições de comunicar-se à criatura, né? Aqui, ó, o falar, Jesus é palavra, tá? E palavra em movimento, o divino querer, o ato único de Deus, né? Não se ocupa mais de si mesmo, mas aqui, ó, de comunicar-se à criatura, né? A corresponder ao propósito de Deus. Nós a sentimos correr em nossa beleza e se enche de beleza em nosso amor e se enche de nosso amor, né? Se corre em nosso amor, se enche de nosso amor, em nossa santidade e fica cheia dela, né? Se torna um com Deus. Que diz, né, o que Deus é por natureza, a criatura se torna por graça, né? Como no desenho lá, né? Partimos de um ponto e nos fixamos a outro. Partimos do nosso egoísmo, do nosso amor próprio e nos fundimos ao amor divino, ao amor de Deus, a ser todo para Ele, por Ele, com Ele, né? Mas enquanto está cheia, honra-nos porque nos põe em condição de embelezar com a nossa beleza divina, né? Prefira as coisas dele, a vida dele, e não a sua própria, e não os seus interesses, e não o que visa conquistar sem Deus, né? Esse ato contínuo de reparação pelos demais, que a essa vida rejeita, julgando muito satisfatória as conquistas que faz. Conquistas estas que, por mais grandiosas que sejam, são apenas para este mundo, são apenas para essa vida, né? As coisas desse mundo, o mundo passa com suas concupiscências, e aqueles que nele está inserido passarão também, né? Ou seja, já receberam em vida a sua recompensa, né? Mas enquanto está cheia, honra-nos, né? Que corresponde-nos, porque nos põe em condição de embelezar com a nossa beleza divina, né? A divinização, né? A santificação da criatura, de enchê-la com o nosso amor, de selar a nossa santidade de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades divinas. Em uma palavra, põe-nos em condição de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela, porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós, né? Aqui, ó, o ser por graça, o que ele é por natureza, né? E esse é o maior tesouro que uma criatura pode, né, receber, né? E trabalhar arduamente para a conquistar, né? E põe-nos em condição de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela, porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós. Será pequena, não pode encerrar todo o nosso ser divino, né? Mas participar-lhe todas as nossas qualidades divinas, quanto à criatura é possível, de modo que nada lhe deve faltar, isto é possível, né? À medida que nos abrimos, que nos dispomos, né? E empenhamos em conhecer, né? Ele vai se dando mais a conhecer, conquistando o nosso interior e nele habitando, vivendo, agindo, operando, criando, redimindo, santificando todo o seu trabalho, né? Todas as suas qualidades divinas, a quanto nos é possível, né? Acolher e corresponder.
de modo que nada deve faltar. Isto é possível, por isso, nada queremos negar-lhe, e além disso, negaríamos a nossa divina vontade, e seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer. Né? Como isso? Né? Como isso? Se eu quero o que Deus quer e Ele se nega a querer em mim, é inconcebível, é impossível. Né? Por isso, nada queremos negar-lhe. E além disso, negaríamos a nossa divina vontade. E seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer? É impossível. Portanto, creia, né? Creia plenamente, tenha fé nas verdades e faça dessas verdades a sua vida. Tá? De modo a ser algo, né, já natural à sua vida, como disse. Tá? A estar convicto de tal verdade, não sendo preciso nem mais a fé, mas aqui, ó, pega, palpa com a mão. Tá? Vive essa realidade plenamente, convive com ela, a vê. Tá? Por isso, se atenta, minha filha, em nosso Fiat encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criada. Tua origem, tua nobreza divina. Encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos darás. Tá? É a peça do quebra-cabeça que é encontrada e instalada lá no seu lugar, né? No seu devido lugar. E quando tomamos consciência disso, né, temos então a plena posse do dom de se viver na divina vontade, e dali não sai mais. Dali só tende a crescer na graça, no conhecimento, né, desse ser um com Deus, de ser por graça o que Deus é por natureza e trabalhar, né, continuamente, arduamente com Ele, no seu propósito divino. E aí o nosso eu sozinho já não existe. Não somos mais uma peça fora, né, do quebra-cabeça, uma peça solta fora do quebra-cabeça, mas uniformizamos ao quebra-cabeça divino, tá? Por assim dizer. Nos ocupamos do lugar, né, que nos foi preparado por Deus para exercer o ofício designado por Ele, né, a executarmos o propósito para o qual fomos criados. E isso é o tudo. Né? Encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos dará. Ou seja, daremos Deus a Deus em toda a sua plenitude, todo o seu amor, em toda a sua sabedoria, em todas as suas qualidades, porque nos pertence. E aí, de onde vem a falácia, né? Maldita hora em que conheci a divina vontade? Se não é repetir as palavras, né? Se não é o próprio demônio dizendo, não servirei, não servirei ao seu propósito, serei Deus de mim mesmo, né? E trabalharei contra. E diante desta realidade, dessa falácia que passou pela minha mente, que eu desabafei ela, né, passando então, talvez, pelo meu coração, mas renunciando plenamente e dizendo, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? E desperdiçam a grande oportunidade de lhe conhecer já em vida, preferindo as suas coisas humanas. Né? Perdoar-lhes, peço-lhes perdão por mim e por todos. Né, por todos estes que, rejeitando a sua vida divina,
preferem ficar com o material, o materialismo, aquilo que é imediato, né? O prazer imediato, a satisfação imediata, né? Que diante das cruzes de desapontamento que receberão com suas escolhas erradas, possam repensar o caminho que trilham e encontrar-se com a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, o seu amor, ainda que para isso tenham que passar um grande período no purgatório, mas que, né, se voltem a Ti, ainda que no último momento, naquela meia hora que o Senhor tem as dar, possam reconhecer a burrada que fizeram e se voltem a Ti, né, de coração contrito. Jesus, eu confio em Vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.